Existe um fenômeno estudado pela ciência que parece simples, mas quanto mais olhamos para ele, mais misterioso ele se torna. Ele se chama efeito placebo. Uma pessoa acredita que recebeu um tratamento, acredita que algo vai melhorar, acredita que existe uma possibilidade de cura. E então, em alguns casos, o corpo responde. Mas por quê? Como uma crença pode produzir uma reação real no corpo? Como uma expectativa pode alterar dor, sensação, emoção e comportamento? E mais, será que esse fenômeno pode nos ajudar a olhar para a fé de uma forma diferente? Este vídeo não busca dizer que fé e placebo são a mesma coisa. Também não busca reduzir experiências espirituais a processos químicos. A proposta aqui é apenas levantar uma pergunta. E se o efeito placebo for uma das pistas modernas sobre o impacto profundo da crença no ser humano? Durante muito tempo, fé foi tratada como algo pertencente apenas ao campo religioso, algo ligado ao divino, ao sagrado, ao invisível. Mas a ciência, em seu próprio caminho, começou a perceber algo curioso. O que uma pessoa acredita pode influenciar profundamente a forma como ela sente o próprio corpo. Isso não significa que pensamentos curam tudo. Não significa que basta acreditar para qualquer doença desaparecer. Essa seria uma ideia perigosa, simplista e irresponsável. Mas significa que a mente não está separada do corpo como às vezes imaginamos. O corpo escuta a mente interpreta o corpo. E entre os dois existe uma conversa constante. O efeito placebo aparece justamente nesse território, na fronteira entre expectativa, crença, emoção e resposta física. Imagine uma pessoa com dor. Ela recebe um comprimido. Acredita que aquele comprimido contém uma substância capaz de aliviar o sofrimento. Mas, na verdade, ele não possui o princípio ativo esperado. Mesmo assim, em alguns casos, a dor diminui. O que aconteceu ali? Foi mentira? Foi ilusão? Foi sugestão? Ou foi o corpo respondendo a uma expectativa profunda? O mais fascinante é que o placebo não acontece apenas como uma ideia abstrata. Ele pode envolver alterações reais no cérebro, mudanças na percepção da dor, liberação de substâncias internas, modulação emocional, reações fisiológicas mensuráveis. Em outras palavras, a crença não fica apenas no pensamento. Ela pode atravessar o corpo. E é aqui que a reflexão se torna ainda mais profunda, porque em muitas tradições espirituais, a fé sempre foi descrita como uma força capaz de transformar a experiência humana. Não necessariamente como mágica, não necessariamente como controle absoluto da realidade, mas como uma mudança interna tão intensa que altera a forma como a pessoa existe diante do mundo. Quando alguém acredita que está condenado, seu corpo responde de uma forma. Quando acredita que ainda existe esperança, responde de outra. Quando acredita que está sozinho, sente o mundo de um jeito. Quando acredita que há sentido, presença ou propósito, sente de outro. A realidade externa pode permanecer igual, mas a realidade vivida muda completamente. Talvez seja por isso que a fé nunca tenha sido apenas uma ideia. Fé muda postura, muda respiração, muda coragem, muda escolhas, muda o olhar. E talvez o efeito placebo mostre, em linguagem científica, uma parte pequena desse mistério. A expectativa humana tem poder sobre a experiência humana. Mas existe um detalhe importante. O placebo não prova que todo pensamento cria a realidade. Não prova que o universo obedece à mente. Não prova que doenças surgem ou desaparecem apenas por crença. Ele prova algo mais sutil e talvez mais interessante. Aquilo em que acreditamos pode influenciar a maneira como nosso corpo e nossa mente atravessam a realidade. Isso é diferente e é muito mais sério. Agora pense nas passagens em que Jesus dizia: "A tua fé te curou". Durante séculos, essa frase foi interpretada dentro de um contexto espiritual e religioso. E essa interpretação continua sendo legítima para milhões de pessoas. Mas também existe uma leitura filosófica possível. E se Jesus estivesse chamando atenção para algo que acontecia dentro da própria pessoa?
E se a fé não fosse apenas uma condição externa para o milagre, mas uma abertura interna, um estado de entrega, uma confiança absoluta, uma reorganização profunda da consciência? Talvez a cura nesses relatos não estivesse sendo apresentada apenas como algo recebido de fora. Talvez também houvesse uma participação interior, uma disposição, uma crença tão intensa que colocava a pessoa em outro estado de presença. Não para negar o divino, mas para ampliar o mistério. Afinal, talvez aquilo que chamamos de milagre e aquilo que chamamos de resposta interna não estejam tão separados quanto imaginamos. Existe uma tendência moderna de tentar explicar tudo. A espiritualidade tenta explicar o invisível, a ciência tenta explicar o funcionamento, a filosofia tenta explicar o sentido. Mas talvez algumas experiências humanas estejam justamente no encontro dessas três coisas: o corpo, a mente e o significado. O placebo nos mostra que significado importa, que contexto importa, que expectativa importa, que confiança importa. Um comprimido não é apenas um comprimido quando a mente acredita que ele representa a cura. Uma palavra não é apenas uma palavra quando ela desperta a esperança. Um gesto não é apenas um gesto quando ele devolve sentido. Talvez por isso tantos rituais tenham força. Talvez por isso a oração transforme algumas pessoas. Talvez por isso uma bênção, um símbolo, uma promessa ou uma frase possam alterar profundamente o estado interno de alguém. Não porque tudo seja ilusão, mas porque o ser humano não vive apenas de fatos objetivos. Ele vive também de significado. E significado pode mudar tudo. Uma pessoa sem esperança pode olhar para o futuro e ver apenas escuridão. A mesma pessoa, tomada por fé, pode olhar para o mesmo futuro e enxergar uma porta. A porta estava lá antes? Talvez, mas ela não conseguia vê-la. É aqui que fé e percepção se encontram. Porque a fé talvez não mude apenas aquilo que acontece fora. Ela muda aquilo que conseguimos perceber dentro do que acontece. E quando a percepção muda, a ação muda. Quando a ação muda, o caminho muda. Quando o caminho muda, a vida pode mudar. Talvez seja isso que muita gente chama de manifestação. Talvez seja isso que outros chamam de graça. Talvez seja isso que a psicologia entende como expectativa, foco e comportamento. Talvez sejam linguagens diferentes tentando tocar uma mesma experiência humana. Mas ainda existe uma pergunta mais profunda. Se uma crença pode alterar a experiência da dor, se uma expectativa pode influenciar o corpo, se a fé pode mudar decisões, emoções e percepção, então até onde vai o poder daquilo em que acreditamos? Não como fantasia, não como promessa fácil, não como frase de efeito, mas como investigação séria sobre a natureza humana. Talvez o efeito placebo não explique a fé. Talvez ele seja pequeno demais para isso. Mas talvez ele nos mostre uma coisa importante. A crença não é invisível para o corpo. A crença deixa rastros, na postura, no cérebro, na química, na coragem, no modo como enfrentamos a dor, no modo como atravessamos o medo, no modo como continuamos quando tudo parece perdido. E talvez a fé seja, entre outras coisas, uma forma profunda de reorganizar a realidade interna. No fim, talvez a pergunta não seja: placebo é fé? Talvez a pergunta seja: por que acreditar muda tanto a experiência humana? Porque, de alguma forma, aquilo em que acreditamos molda o modo como sentimos, o modo como escolhemos, o modo como esperamos, o modo como resistimos, o modo como vivemos. Talvez a fé não seja apenas uma resposta. Talvez seja uma força que muda quem faz a pergunta. E talvez o efeito placebo seja apenas uma pequena janela, por onde a ciência observa algo que a espiritualidade fala há milhares de anos. O ser humano é profundamente transformado por aquilo em que acredita. E você?
Acredita que a fé age apenas na mente? Ou será que ela também conversa com o corpo?